Se viverdes segundo a carne, morrereis, afirma Paulo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. É preciso aqui explicar cada termo e o seu peso no vocabulário teológico paulino. Carne é o homem todo para Paulo, mas sem Deus, sem ser conduzido por Deus, conduzido por ele mesmo. O homem com as suas paixões, com os seus limites, com o seu horizonte pequeno ou fechado, o homem pecador. Espírito, com S minúsculo, para Paulo, também não é a alma que se contrapõe ao corpo. Espírito, para Paulo, é o homem também todo inteiro, porém, conduzido por um outro espírito, espírito com S maiúsculo, o Espírito de Deus. E assim, os homens espirituais são aqueles que concretamente se deixam conduzir pelo Espírito de Deus que receberam de Jesus Cristo morto e ressuscitado como o único fruto e mais excelente de sua paixão, morte e ressurreição. O homem carnal é o homem todo inteiro também, não conduzido por Deus, de quem Deus não é o princípio e o fim de suas próprias ações. O homem espiritual, o homem conduzido por Deus, realiza plenamente a vontade de Deus. E se você a realiza perseverantemente na vida de cada dia, é porque é movido, conduzido, guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, se houver alguém que não realiza a vontade de Deus, pelo contrário, emaranhado nos próprios vícios e pecados, este aqui é o homem carnal. Este aqui é conduzido por ele mesmo. Vive uma vida autárquica sem Deus. Para o primeiro, o fim é a vida eterna. Para o segundo, o fim é a morte. Mas aqui também é preciso atenção. Quando Paulo fala normalmente em morte, thanatos em grego, não quer, com este vocábulo, significar unicamente, nem principalmente, a morte biológica. Para aqueles que são conduzidos por Deus, a morte biológica, diria eu, é uma pura encenação. É alguma coisa de irreal. É alguma coisa que não existe, porque a verdadeira morte, para aquele que crê verdadeiramente em Cristo, já ficou para trás. A sua verdadeira morte se deu quando se uniu à paixão e morte de Jesus por ocasião de seu batismo. Essa morte, que chamamos biológica, nada mais é do que a cessação desta vida transitória para o início de uma vida plena e definitiva, que não pode, evidentemente, ser chamada de morte. Por isso mesmo, Paulo nunca chama a esta morte biológica de morte. Ele reserva outro vocábulo a respeito dos que dormiram, ou então fala do sono. Se você é uma pessoa conduzida pelo Espírito de Jesus e se deixa conduzir por este Espírito, sua morte perigosa, aquela que se deve temer, já ficou para trás. A morte biológica nada mais é do que passagem para a plenitude de vida. Neste caso, sua vida não foi tirada, ela simplesmente foi transformada e transformada para melhor.